Então, a gente vai continuar o estudo de geometria espacial, prismas. A gente estava estudando prismas. E aí nós vimos os vários prismas, prisma quadrangular, prisma triangular, estudamos o que é base de prisma, as faces laterais do prisma, calcular a área da base, a área lateral. Tudo isso já estudamos em prismas. Hoje nós vamos estudar prismas especiais. Quais são, professor, esses prismas especiais? É o paralelepípedo e o cubo. São dois prismas especiais. O paralelepípedo é todo prisma em que as bases são paralelogramos. Então, pelo desenho, dá para ver que as bases e as faces laterais, olha, uma face lateral dessa, ó, é um paralelogramo, ó. E aí, de novo, remete à geometria plana, saber o que é um paralelogramo. É uma espécie de retângulo torto. Olha, estou desenhando aqui, estou riscando. Uma face lateral é um paralelogramo, ó. Então, as faces, as bases de um paralelepípedo é um paralelogramo. É o que está dizendo aí, eu acho que dá para perceber. No caso do paralelepípedo reto-retângulo, as faces são retangulares. Notem a diferença desse aqui, ó, para esse aqui, ó. Tem diferença, né? Esse é um paralelepípedo que as faces são paralelogramos. E esse aqui é um paralelepípedo que as faces, olha, uma face é um retângulo, ó. Uma face dessa aqui é um retângulo, ó. Aqui, ó, um retângulo. E aí, esse paralelepípedo, que as faces são retângulos, e fica muito evidente por causa do ângulo reto, bem aqui, ó. Ângulo reto, então pronto. Tá? Não tem dúvida, de fato, são retângulos. E esse paralelepípedo, que as faces são retângulos, ele recebe o nome de paralelepípedo reto-retângulo. Reto, porque ele não é inclinado, ele não é oblíquo. Olha o ângulo de 90 graus aqui, ó. Retângulo, porque a sua face são retângulos. Tá? Então, esse prisma é chamado prisma reto-retângulo. É o mais comum para nós, são as caixas. As caixas, de modo geral, são paralelepípedos. E aí, ó, já falando em exemplos, aí, olha, uma caixa de remédio. É um exemplo de paralelepípedo no nosso cotidiano, tá? As caixinhas de medicamentos, de remédio, de modo geral, como essa aí, são paralelepípedos, reto-retângulos, por sinal. O ângulo aqui, ó, é 90 graus, ó. O ângulo aqui é 90 graus. Exemplos de paralelepípedos em pavimentações. Essas pavimentações que com paralelepípedo, né? Esse tipo de pedra é chamado paralelepípedo, a rigor. Matematicamente, são paralelepípedos. A rigor, são chamados paralelepípedos. As pedras são chamadas paralelepípedos. Elas servem para pavimentação. As pedras, olha, os formatos dela é muito próximo aqui, ó, de mesmo um paralelepípedo. Daí recebe esse nome. É o formato geométrico delas. Olha só, pavimentações. Enfim, tirando uma pedrinha dessa, tem o formato de um paralelepípedo, tá? Outro exemplo de paralelepípedo, olha só, o Museu do MASP em São Paulo, essa grande caixa. Eu já falei em uma outra aula sobre esse museu, a geometria que tem aí, essa grande caixa suspensa, né, dependurada, digamos assim, é um prisma, e é um prisma que recebe um nome especial, é o paralelepípedo. Grande paralelepípedo reto-retângulo. Mais próximo, olha, à noite, a visão da Avenida Paulista e esse grande paralelepípedo aqui, que é o Museu do MASP. Então, vejam, os arquitetos usam muito de geometria, né? Eu acho importante contextualizar, porque vocês estão terminando o ensino médio. Muitos de vocês vão fazer o Enem, vão enveredar para o ensino superior, e aí vocês têm que saber essas coisas. Um arquiteto, ele mexe com muita matemática, um engenheiro civil mexe com muita matemática, eles trabalham, é a ferramenta de trabalho deles, a matemática. É importante isso, pessoal, principalmente para vocês do terceiro ano. Por quê? Para vocês saberem escolher, não escolher errado, e descobrir que a engenharia civil tem muita matemática só lá dentro da universidade. E, de repente, não era o que vocês pensavam, e depois ter que sair, fazer o Enem de novo, outro ano, para fazer outro curso, enfim. Tá? Então, vocês têm que saber
do que se trata, pelo menos do que envolve matemática, né? Os cursos que envolvem matemática. Olha só, mais paralelepípedos aqui, né? O MASP fica no centro de São Paulo, mas isso aqui, olha, na zona leste de São Paulo, ó, na periferia de São Paulo, olha, os condomínios, tudo paralelepípedos aqui, ó, tudo paralelepípedos, tá? Então, não é só no centro de São Paulo, nos prédios do centro, né, prédios de museus, de empresas, etc. Não, na periferia também. A periferia ela vai se verticalizando. Olha, isso aqui tudo é condomínio, é na periferia de São Paulo, tá? E a periferia vai se verticalizando, olha só, cheio de paralelepípedos. Lá para trás, aqui, ó, tudo paralelepípedos. Olha, bem aqui para trás, ó. Então, vejam, a gente está cercado de matemática. Mesmo que mora na periferia, olha para o lado, vê um prédio que é um paralelepípedo, e isso é matemática. Está cercado de matemática. Aqui em Belém, o Hospital Abelardo Santos é um grande paralelepípedo, olha aí, ó, na periferia de Belém também. Aqui para trás, aqui no fundo, tem prismas. Então, como eu falei para vocês, a periferia também vai se verticalizando. Então, a matemática está no nosso cotidiano, nas edificações urbanas. Estamos cercados de matemática. E aí vem as fórmulas para calcular área e volume. Uma diferença de área e volume de um prisma é a seguinte, olha, essa caixa aí. Eu quero embalar essa caixa. Eu quero colocar um revestimento nessa caixa. Colocar um revestimento nessa caixa quer dizer por fora da caixa, nas superfícies da caixa. Então, eu quero saber quanto eu vou gastar de material para revestir as superfícies dessa caixa. Vou embalar, né? Sei lá, suponha uma caixa, uma cesta, só para contextualizar, uma cesta, e eu quero envolver isso com um papel especial, um papel de Natal. Quanto eu vou gastar para revestir essa caixa? Aí tu pode dizer, não, professor, mas ninguém faz esse cálculo. A pessoa vai lá, compra um papel e embrulha. Imagina uma indústria, tu vai trabalhar numa indústria. E a indústria tem centenas, milhares dessa caixa para embalar. E a indústria precisa comprar o material para revertir essa caixa, para cobrir essa caixa, a superfície dessa caixa. Nós compramos um papel para cobrir uma caixa, para dar de presente para alguém, sei lá, uma caixa de sapato, por exemplo. Mas uma indústria, ela vai revestir, ela vai cobrir a superfície de uma caixa de centenas ou milhares dessa caixa. Então tem que ter um cálculo antes da medida de uma caixa e multiplicar pela quantidade de caixas. Tá, mas o fato é o seguinte, se eu vou revertir essa caixa, eu vou cobrir com uma embalagem especial as superfícies dessa caixa, então isso é a área total. Eu estou calculando a área dessa caixa. A área das superfícies, das faces, das bases da caixa. Porque eu vou cobrir essa caixa, eu vou revestir essa caixa. Então, trata-se de área total. A área total, vejam, é por fora da caixa. Por fora da caixa. Por fora da caixa. Área total. Trata-se de área total. Agora, outra situação. Eu tenho uma caixa e eu vou encher de um produto aqui dentro, ó. Encher de um líquido dentro da caixa. Quanto cabe dentro dessa caixa de líquido? Eu vou encher, sei lá, vou encher de água. Pronto, vou encher de água. Quanto cabe aí dentro? Quanto cabe dentro da caixa? Quanto cabe dentro da caixa? Porque eu vou colocar um determinado produto aí dentro, vou colocar água, vou colocar alguma coisa, eu quero saber qual é a capacidade dessa caixa. Nesse caso, trata-se de volume. Então, veja a diferença de área total para volume. Medem coisas diferentes. Área total mede a superfície da caixa, as faces da caixa, as bases da caixa. Por algum motivo, eu vou cobrir essa caixa com uma embalagem. Quanto de embalagem eu vou gastar? Então, tem que calcular a área total. Agora, eu vou colocar um produto dentro dessa caixa. E aí eu quero saber quanto cabe de produto dentro da caixa. Bom, dentro da caixa é volume. Então, eu tenho que saber o volume. Então, tem diferença de área total para volume. A área total por fora da caixa, pelas superfícies. Volume dentro da caixa. Dentro da caixa, quanto cabe dentro da caixa. Essa é a diferença. E aí, olha só, aqui aparecem duas formuletas, de área e de volume. A área total está aqui, ó, está nessa caixa aqui, ó.
área total, 2 vezes AB, 2 vezes AC, 2 vezes BC. E aí a gente vai ver o que, que é A, o que, que é B e o que, que é C. Olha só, A é essa dimensão aqui da caixa, ó, do paralelepípedo, olha, na base aqui, ó. É o, digamos assim, o comprimento da base. B é essa outra dimensão aqui, ó. É a largura da base da caixa, é o B. E C é a altura da caixa aqui, ó. C está aqui, ó, a altura. Então, essas são as dimensões da caixa A, B e C. Aí diz assim, ó, 2AB. 2AB. AB, pessoal, AB é a base dessa caixa. É isso aqui, ó. A, olha. A aqui, ó. A, B, ó. É a base dessa caixa. Digamos assim, é o fundo da caixa. Pronto. A caixa tem fundo. É o fundo da caixa, é a B. Agora, por que 2 vezes AB? 2 vezes AB. Vocês sabem por quê? Porque é a parte de baixo e a parte de cima. São duas bases. Prismas têm duas bases, a gente já estudou isso. Duas bases, a base de baixo e a base de cima. Então, numa caixa, é como se fosse o fundo e a tampa da caixa. Se é um paralelepípedo perfeito, o fundo tem as mesmas medidas da tampa da caixa. O fundo e a tampa têm as mesmas medidas. Se fosse uma sala de aula perfeita, as medidas perfeitas, um paralelepípedo perfeito, seria o piso da sala de aula e o teto da sala de aula. Seriam os dois. Então, prisma tem duas bases. A parte de baixo e a parte de cima. Daí esse 2 aqui, ó. 2 vezes AB. 2 vezes AB é porque são duas bases. Beleza. Então, está explicado por que o 2 vezes AB. E olha só, bem aqui tem, olha, 2 vezes área da base, ó. Ah, então pronto. Esse 2 vezes AB nada mais é que 2 vezes a área da base, ó. Nada mais é que 2 vezes a área da base. Ah, é a mesma fórmula da área total de prisma. É a mesma fórmula. AB é a base, 2 vezes AB, porque são duas bases. Que é a mesma coisa da fórmula de prisma, 2 vezes a área da base. Aqui, ó, 2 vezes a área da base. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma fórmula, só trocaram as letrinhas. Só trocaram as letras. Lá era 2 vezes a área da base, na fórmula do prisma, e na fórmula da área total do paralelepípedo ficou 2 vezes AB. Mas eu estou mostrando para vocês que trata-se da mesma coisa. Agora, 2 vezes AC. O que, que é o AC? O A está bem aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. Vou riscar até com uma outra cor aqui. AC agora. Bora ver o que, que é o AC. Já falamos do fundo e da tampa da caixa. Ok. É o AB. 2 vezes AB. Agora esse AC. Aqui o A, estou riscando de azul aqui, ó. E o C é esse aqui, ó. O C é esse aqui. Mas vale para cá também, ó. Vale para cá também o C, ó. O azul não destacou muito. Eu vou fazer assim, ó. O C é assim, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o C. E isso aqui é o A, ó. Então, pronto. O AC é a frente da caixa. Essa frente da caixa. Numa sala de aula, seria aquela parede mais comprida. Aquela paredona comprida. Que tem aluno que gosta de sentar bem ao lado dela. Aí a pergunta para vocês. Por que 2 vezes AC? De novo, por que 2 vezes AC? Exatamente, porque são duas faces AC. Essa face da frente aqui, ó, e essa face lá por trás, ó, lá por trás, ó, 2 vezes AC. São duas faces AC. No caso, numa sala de aula, seriam as duas paredes compridas. Diga-se de passagem, elas têm que ter as mesmas medidas. E elas têm que ser paralelas. Bom, resta 2 vezes BC. O que é o BC? Bom, só resta essa face aqui, ó. Essa face aqui, BC, ó. Que numa sala de aula seria onde fica a lousa. Aquelas paredinhas da lousa e do fundo da sala. É o BC. Eu acho que agora já fica muito fácil. 2 vezes BC, porque são duas paredes BC, né? Duas faces BC. Né? Onde fica a lousa, já até falei, onde fica a lousa e a que fica no fundo da sala. Então, 2 vezes BC. Eu acho que fica muito fácil assim, entender assim. O que eu estou tentando dizer?
E dá para deduzir essa fórmula, pessoal. Dá para deduzir, não precisa tu decorar isso. Se tu lembrar, uma sala de aula é um paralelepípedo. Uma sala de aula tem piso e teto, 2 vezes AB. Tem as paredes compridas, 2 vezes AC. E tem as paredes pequeninas, 2 vezes BC. Pronto. Nunca mais esquece disso. Nunca mais esquece disso. E aí tu consegue lembrar. Pode não lembrar essa fórmula, mas tu consegue deduzir ela facilmente numa prova do Enem, etc. Tá? E consegue lembrar disso aí. Ah, e detalhe, né? 2 vezes AB nada mais é que 2 vezes a área da base. Né? Já falei isso. E AC e BC são as paredes laterais. 2 vezes AC, 2 vezes BC, que é justamente a área lateral. 2 vezes AC mais 2 vezes BC é a área lateral. Então, essas fórmulas são as mesmas, na verdade. Tem aluno que não lembra dessa fórmula do paralelepípedo, essa aqui, ó, não lembra dela, e ele utiliza essa mesma aqui, ó. Área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Dá o mesmo resultado. Não tem problema, pode usar. Tá bom? Agora o volume. O volume, olha, A vezes B vezes C. Aqui, ó. O volume é o volume de prisma. É a área da base vezes a altura. Né? Nós vimos isso em prisma. Está até bem aqui, ó. Área da base vezes a altura. Base desse prisma é a B, aqui, ó. As medidas, as dimensões AB. Aqui, ó. Um lado aqui, ó, A da base. O outro lado da base B, ó. Ah, então a base A vezes B, professor. Porque trata-se de um retângulo. A vezes B. Isso é a base, tá? Então, a área da base é o A vezes B aqui, ó. É o A vezes B. E a altura? A altura é esse C aqui, ó. A altura é o C aqui, ó. Então, no lugar do H, põe o C, ó. Põe o C. Ah, também é a mesma fórmula. Volume de paralelepípedo, A vezes B vezes C, é a mesma fórmula do volume de prisma, prisma qualquer, área da base vezes a altura. É a mesma fórmula. É a mesma fórmula. Isso, de novo, estou tentando mostrar. Professor, então por que eles ficam inventando outras fórmulas? Não sei. Não sei por quê. Nem precisava. Tá? Nem precisava. De novo, tem aluno que não lembra dessa fórmula, olha. E ele utiliza essa aqui, ó. E dá certo do mesmo jeito. Não está errado, não. Porque paralelepípedo é prisma. Então, tu pode usar a fórmula da área total, área lateral mais 2 vezes a área da base, ou essa fórmula aqui, área total 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC. E no volume, tu pode usar a fórmula do volume de prisma, área da base vezes a altura, ou tu pode usar essa aqui, volume igual a vezes B vezes C, que é a mesma coisa. AB é a área da base, C é a altura. Só trocaram as letras. Só trocaram as letras para dizer que é uma outra fórmula. E não é outra fórmula. Não é, é a mesma fórmula. Tá bom? Isso é o que eu estou tentando mostrar para vocês. Eu falo isso desde geometria plana. E eles trocam as letras. E aí dá a impressão que é um monte de fórmula. Não é um monte de fórmula. É a mesma fórmula. Eu falei lá no início de geometria espacial que geometria espacial tem poucas fórmulas. Tem essa fórmula da área total. Tem essa fórmula do volume aqui, ó. E mais alguma outra fórmula lá para o final, em esfera, lá para o finalzinho, volume e de área de esfera. Só, acabou. E essas aqui, professor, volume A vezes B vezes C. Pois é, eu estou mostrando que é a mesma dessa. Essa fórmula não é uma fórmula nova, é a mesma área da base vezes altura. Só mudaram as letras, tá bom? E essa aqui é a mesma dessa aqui, ó, da área total. Então, nem precisava dessas novas fórmulas aí, tá bom? Beleza. O cubo. Vamos ver o cubo. Ó. O cubo é um paralelepípedo. Só que o cubo tem arestas todas iguais. Aqui no paralelepípedo, propriamente dito, ó, quando é posto A, B e C, em outras palavras, ele está dizendo, olha, A é uma medida diferente de B, que é uma medida diferente de C. A, B e C são diferentes, não são iguais, não. Agora, no caso do cubo, olha, medidas, né? Dimensões. A, bem aqui, ó. A, bem aqui, ó. E A, bem aqui, ó. Tudo A. Então, as dimensões são todas iguais. Tudo aí é a mesma medida. A e A. Tá? Então, isso é o cubo. É um paralelepípedo, só que com dimensões iguais.
tudo A, tá bom? Exemplos do cotidiano aí, ó, de cubo, esse brinquedinho chamado cubo mágico, esse outro brinquedinho aqui, ó, formato cúbico, o dado é exemplo de cubo. Então, vejam, de novo, a gente está cercado de prismas no nosso cotidiano e cubos, né? Prismas especiais, como paralelepípedos, eu já mostrei, e também cubos. Esses objetos são cúbicos. E aí as fórmulas, olha só. O cubo, as medidas são tudo A. Tudo A. Então, uma pergunta para vocês. Que figurinha é essa aqui de uma face, ó? Que figura é essa aqui? Figura plana. Que figura é uma face aqui, ó? Uma face do cubo. Já que tudo é A. Tudo é A. Né? Aqui é A. Aqui é A. Um quadrado? É um quadrado, perfeito. É um quadrado. Se é tudo igual, um retângulo, né, que tem lados iguais, ele é chamado quadrado. Então, é um quadrado. Beleza, perfeito. Agora, outra pergunta. Quantas faces tem um cubo? Uma face é um quadrado. Agora, quantas faces ao todo tem um cubo? Ó, bases tem duas, ó. Uma base aqui, ó. Aqui, né? O fundo da caixa. E a tampa da caixa. Então, só aí foram duas. Mas acabou... São 6? São 6. As bases são duas. A frente da caixa aqui, ó. A frente da caixa. E por trás da caixa aqui, ó. Mais duas. 4. E as laterais aqui, ó. Essa lateral aqui, ó. E essa lateral aqui, ó. As laterais da caixa, mais duas. 6. 6 faces tem um cubo. Então, professor, se eu for cobrir isso com papel de presente, vou ter que cobrir essas 6 faces. Sim, claro, né? Tu vai ter que cobrir toda a caixa. Tu vai cobrir essas 6 faces. E cada face dessa é um quadrado, no caso do cubo. Então, olha só aqui. Área total de cubo. Olha aqui o 6, olha. 6 vezes a área de um quadrado. Porque cada face é um quadrado. E aí, a área de quadrado, olha. A vezes A, tá? Ou A ao quadrado aqui, ó. Professor, mas quando o senhor falou de área de quadrado, o senhor não disse que era A vezes A. O senhor disse que era L vezes L. É, pessoal, é a mesma coisa, tá? Eu falei que iam trocar as letras, ó. A gente aprendeu que a área de quadrado era L vezes L. Ou L ao quadrado. A área é igual a L ao quadrado. L ao quadrado. Porque L vezes L é L ao quadrado mesmo. Ou L ao quadrado é L vezes L. Pois é, mas só mudaram a letra. Área é L vezes L. E aqui botaram que a área é 6 vezes a área do quadrado. E aqui chamaram a área do quadrado de A vezes A. Só mudaram a letra. Tiraram o L e botaram o A. Ou 6 vezes A ao quadrado. Que a gente chamava de L ao quadrado, virou A ao quadrado. Por que eles mudaram a letra? Por causa que acho que é a de aresta aqui, ó. A de aresta. Em geometria espacial, esses lados é chamado de aresta. Então, acho que é por isso. Mas é o mesmo raciocínio, é quadrado. L vezes L, ou A vezes A. L ao quadrado, ou A ao quadrado. São as mesmas coisas. 6, por que esse 6, professor? Porque são 6 faces. O cubo tem 6 faces, tá? É por isso. Então, 6 vezes A ao quadrado. Então, vejam, de novo, dá para deduzir essa fórmula. É pura geometria plana isso aí. Tu tens que lembrar que um cubo tem 6 faces. As bases, embaixo e em cima, a frente e a parte de trás, e as laterais. Então, 2, mais 2, mais 2. 6. 6 faces. As faces são quadrados. 6 quadrados. 6 L ao quadrado. Ou 6 A ao quadrado. Mesma coisa. Então, veja, tu consegue lembrar isso facilmente. Tu consegue lembrar. É mais fácil tu lembrar dessa forma, pela teoria, do que tu tentar memorizar isso aqui, ó. Tá? Memorizar isso aí. E para quem vai fazer Enem, não é legal memorizar. Porque o Enem, assim como está de 6 ao quadrado, o Enem pode mudar isso. Pode botar um M, pode botar um N aí. O Enem faz isso. Então é bom não se bitolar em fórmula para fazer a prova do Enem. O volume. Volume é dentro, né? Eu já expliquei isso. A área por fora. Quero revestir com papel. Então é a área total, tá? Esse objeto. Agora eu quero saber quanto cabe dentro de água, quanto cabe de ar,
quanto cabe de qualquer coisa. Tá? Um produto que eu vou botar aí dentro, aí nesse caso trata-se de volume. E volume de prisma é a área da base vezes a altura. Tá aqui, ó. Aí a área da base. A base é A, tudo é A, ó. Então é A vezes A aqui, ó. A base aqui, ó. Essa aqui, ó. A. E para cá também é A, ó. A e A. Ah, professor, porque tudo é quadrado, né? É, tudo é quadrado. Então A vezes A é a área da base. Também aqui, ó. A vezes A, isso é a área da base aqui, ó. E a altura? Aqui a altura é A também. Tudo A, né? É, tudo A. A altura é A também. E aí A vezes A dá A ao cubo aqui, ó. A ao cubo é o volume de cubo. Então, pronto. Essas fórmulas todas dão para deduzir muito facilmente. Só lembrar dessa aula e você consegue deduzir essas fórmulas. Não são fórmulas novas, não tem nada de tão novo aí, tá bom? Lembrar que o cubo tem 6 faces, cada face é um quadrado, 6 quadrados, pronto. Isso tu não memoriza. Volume de cubo é a área da base vezes a altura, como volume de qualquer prisma. Como tudo é A base é A vezes A e a altura é A. Então fica A vezes A, que dá A ao cubo. Então, dá para lembrar disso muito facilmente, mais fácil do que tentar memorizar essas fórmulas aí. Memorizar eu acho complicado. Enfim, pelo menos eu acho que tem aluno que gosta de memorizar. Eu não gostava. Quando eu era aluno, eu tentava deduzir as coisas, não memorizar. E aí, outra coisa importante para quem vai fazer Enem, olha só. Planificação de cubo. O Enem adora isso. Os sólidos geométricos planificados, quer dizer, desmontados. E aí, no caso do cubo, olha só, claro, aqui ele está inteiro, né? Ele está montado. E aí, olha, vamos desmontar ele, olha só. Ó, ó. O Enem gosta disso, gente. O Enem, ele põe o sólido montado e ele põe embaixo as várias planificações. Tá? Várias planificações. E aí ele pede para marcar o sólido. Qual é a planificação na alternativa? É isso. É isso que o Enem faz. Ou vice-versa. Ele dá assim, planificado, e ele pede para marcar embaixo qual é o sólido correspondente. Só isso. Veja, não tem cálculo, não tem conta, não tem nada. Só para identificar, só para correlacionar o sólido, nesse caso é o cubo, com a sua planificação. Olha, está aí a planificação do cubo. E marcar, só isso. Então, isso cai no Enem, o Enem gosta disso, tá bom? Vocês têm que saber a planificação de todos os sólidos geométricos. E aí, olha só, um exemplo. Dado o paralelepípedo, figura abaixo, calcular, letra A sua área total e letra B, o seu volume. Então, vamos lá. Ó. Ele deu as medidas aqui desse paralelepípedo, olha, 5 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, ó. Beleza. E aí, vamos fazer, então. A fórmula da área total do paralelepípedo é essa aqui, ó. 2 vezes a base, ó. 2 vezes uma parede, AC, e 2 vezes as paredinhas BC, ó. Professor, mas uma coisa, ele não deu aqui quem é A, quem é B, quem é C. É verdade, ele não deu. Dificilmente ele vai dar. Aí tu tem que fazer isso, ó. Tem que chamar esse aqui de A, tem que chamar esse aqui de B, e tem que chamar esse aqui de C, ó. Tu tem que fazer isso, tá bom? Ele não vai dar, ele só vai dar uma caixa com as medidas aí, ó. E aí tu vai chamar um de A, outro de B e outro de C, tá bom? Saber dessa fórmula aqui, o resto é conta. Pega esse valor de A, 5, e substitui aqui, ó. Põe aqui, ó. Pega o valor de B, 3, ó. Põe aqui, ó. A vai substituindo, professor, na fórmula. É. Aqui, ó, 2 vezes AC. É o 5, ó. Pega o 5, põe aqui, ó. O C é esse aqui, ó. Põe aqui, ó. E o último lá, 2 vezes BC. B é o 3. Põe aqui, ó. Vem aqui, ó. C é o 4. Põe aqui, ó. Ah, só substituindo. É. Mas tu que tem que definir quem é A, quem é B, quem é C. Tá? Eu defini aqui, ó. O 5 é o A, o 3 é o B e o 4 é o C. Tá bom? E não troca. O 5 sempre vai ser o A, o 3 sempre vai ser o B e o 4 sempre vai ser o C. Só tem que ter esse cuidadozinho. Se tiver esse cuidado, ok. E agora, bora fazer substituições. Tá aí, ó. Substituiu tudo, tá?
Onde tem A é 5, aqui, ó, certinho. Olha, A aqui é 5, ó. Onde tem B, o nosso B é 3, tá aqui, ó, certinho, ó. Estou mostrando para vocês. O C é 4, ó, certinho. O B é 3, tá aqui, ó, tudo certinho. E o C é 4, ó. Então, tudo direitinho, tudo exato. Exato como a matemática. E os dois na frente aqui, ó, 2, 2 e 2, ó, que é da fórmula, tá? Aqui, ó, 2 daqui, 2 daqui e 2 daqui, ó. 2 daqui, ó, tudo certinho. Beleza. Então, 2AB é 2 que multiplica A que multiplica B. É isso, é multiplicação. 2AC é 2 que multiplica A que multiplica C também. Então, dá para ver aqui embaixo, que virou multiplicações. E 2BC é 2 que multiplica B, que multiplica C. Tá aqui, ó, tudo multiplicação. Tá bom? E as somas entre elas, né? E aí, agora, você tem multiplicações e somas. Faça primeiro as multiplicações. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Depois, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. Depois, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Aí multiplica tudo. Aí, ó. Faz de uma vez, né, professor? Faz de uma vez. Todas as multiplicações. Sendo multiplicação, faça. Pode fazer. Terminadas as multiplicações, sobrou apenas somas aí, ó. Apenas somas. Então, faz agora as somas. 30 mais 40, 70, mais 24, 94. Pronto, acabou. 94 centímetros quadrados. É a área total dessa caixa, desse paralelepípedo. Pronto, beleza. É difícil? Vocês têm que fazer exercício para treinar algumas vezes. Não deixar para fazer só na hora da prova do Enem, não. Tem que treinar algumas vezes, tá bom? O volume. O volume tem fórmula própria, olha. Área da base vezes a altura. Que é a mesma coisa que A vezes B vezes C. Né? Eu expliquei isso. A vezes B vezes C nada mais é que a área da base vezes a altura. Aí, de novo, ó, define aqui, ó. Esse aqui vai ser o A, o 5. Esse aqui vai ser o B, o 3. E esse aqui vai ser o C, o 4. Então, substitui. Aqui vai entrar o 5, né, no lugar do A. Aqui vai entrar o 3 no lugar do B. E aqui vai entrar o 4 no lugar do C. Só substituir na fórmula, né, professor? Só substituir na fórmula. Então, tá aí, ó. 5 vezes 3 vezes 4. Tá, e aí faz essa multiplicação. 15 vezes 4, 60 centímetros cúbicos. Volume, sempre centímetro cúbico. Unidade de medida ao cubo. Poderia ser metros cúbicos, milímetros cúbicos, volume. Nesse caso, a medida aqui de comprimento de uma aresta é centímetro. Então, o volume ficou em centímetro cúbico. Então, daí está feito o cálculo de volume desse paralelepípedo. Volume e área são coisas diferentes que não dão o mesmo resultado numérico, pessoal. Olha só. A área total desse paralelepípedo deu 94. O número, né? O número, 94. E o volume deu 60. Então, não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Levam a números, resultados diferentes. E no texto, tu vais ter que ter a habilidade de identificar o que ele está pedindo. Se é a área de uma caixa, por exemplo, ou se é o volume da caixa. E aí eu já ensinei como é que distingue um do outro. A área é por fora, volume é dentro. Essa é a diferença de um para o outro. E o cubo? Dado o cubo, figura abaixo. Agora a mesma coisa, só que tudo para cubo. A área total. A face de um cubo é um quadrado. E o cubo tem 6 faces iguais. Então, 6 vezes a área do quadrado. Tá aí, ó, 6 vezes a área do quadrado é a fórmula da área total do cubo. Aí o cubo, tudo é a mesma medida, né? No caso aqui, ó, 3, 3, ó, 3, ó. Tudo é a mesma medida, porque é tudo quadrado, no caso do cubo. Tudo é quadrado. Então, 3, 3, 3. Então, vai apenas pegar esse 3 e botar aqui, ó. Bem aqui, ó. Só tem uma dimensão, ou dimensões iguais, né? Tudo 3. Então, é só o 3. E põe aí, e aí olha só como fica, ó. O 6 aqui, ó, da fórmula, ok? No lugar do A, eu botei o 3, tá aqui, ó. Não pode omitir que esse A é ao quadrado, olha. A ao quadrado, tá? 6 vezes A ao quadrado. Então,
fica 3 ao quadrado, tá bom? Não pode omitir isso aí. O quadrado, né? Não pode omitir o quadrado. Elevado ao quadrado. Aqui, primeiro eu resolvo essa potência, faz a potência. 3 ao quadrado é 9. Tá aí, ó, já apareceu. E depois faz a multiplicação. 6 vezes 9, 54. 54 metros quadrados. Uma aresta aqui, ó, mede 3 metros, olha. E aí a área total ficou 54 metros quadrados. A unidade de medida da área total sempre concorda com a unidade de medida da aresta lá. Se a aresta estiver em metros, então a área total é em metros quadrados. Se a aresta estiver em centímetros, então a área total é em centímetros quadrados. E assim por diante. Volume. Agora vamos para o volume do cubo. E aí a fórmula do volume do cubo, essa aí, ó. A ao cubo. Que essa fórmula vem da área da base vezes a altura. A base é A por A altura é A. Então fica A vezes A vezes A ao cubo. Vejam, eu estou fazendo esse exercício para, tipo assim, para deduzir a fórmula. Deduzir, como é fácil deduzir essas fórmulas de cubo e de paralelepípedo. Tem aluno que nem usa ela assim, ó. Volume é igual a vezes A vezes A. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. A vezes A é A ao cubo. Mas ele prefere usar assim, A vezes A, porque ele lembra, olha, A vezes A é a base, a área da base. É isso aqui, a área da base. Vezes a altura, que é o outro A aqui, ó. No caso do cubo é tudo A, então a área da base vezes a altura. A vezes A vezes A. Beleza, não tem problema. Eu vejo isso nas provas, né? Tem aluno que memoriza essa fórmula, memoriza e usa ela. Mas tem aluno que usa a fórmula assim, ó. E ainda tem aluno que usa a fórmula mesmo de volume de prisma. Área da base vezes a altura para calcular volume de cubo. Dá certo do mesmo jeito. De qualquer maneira aí dá certo, tá bom? Então, só para vocês verem que é fácil de deduzir. Essa fórmula aqui, ó, volume igual ao cubo, vem mesmo dessa fórmula aqui, área da base vezes a altura. Área da base, a base é A e A, ó, né? Então, é A vezes A aqui, e a altura é A também. E aí A vezes A chega no A ao cubo. Então, qualquer uma das três aqui que você usar, você vai chegar no mesmo resultado. Qualquer uma das três. Nas provas, tem aluno que usa a primeira, tem aluno que usa a segunda, tem aluno que usa a terceira. As três estão certas. As três são a mesma coisa, tá bom? A mesma coisa. Não sei porque eles ficaram trocando letra, não tinha necessidade disso. Tá, então olha só, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o A e substituir lá na fórmula do volume. Então, o A aí é 3, tá aqui, ó. 3, 3 e 3, né? As medidas do cubo só tem um número, esse número só pode ser o A. Aí a gente pega o A e substitui bem aqui, ó. Põe o A bem aqui, ó. E aí, vamos ver como é que fica. Olha aí, ó. 3 ao cubo, tá? O A é 3, o A é elevado ao cubo, então fica 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, ó. Que seria o A vezes A vezes A, né, que eu acabei de falar. Então, chega na mesma coisa, tá bom? E aí, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Tá aí, ó, 27 metros cúbicos. Pronto, tá feito o volume de cubo. Importante, volume elevado ao cubo aqui, ó, tá bom? E ficou metros cúbicos porque a aresta aqui está em metros. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Na próxima aula, eu vou ensinar a calcular a diagonal de paralelepípedo. Como é que calcula essa diagonal, essa linha interna aqui, ó, do paralelepípedo? Seria importante vocês fazerem um exercício. Então, eu vou falar atividades que vocês possam fazer na apostila. Vocês podem fazer a 10, a 11, a 12, a 13, a 14 e a 15. Tá aí, até a 15. Então, da 10 a 15. A 16 é justamente a que eu vou fazer na próxima aula, que eu mostrei lá no slide. A 16 é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Exercício proposto é 16, ó. Então, a próxima aula já iniciou aqui na 16. Então, não façam a 16. Quem vai fazer, quem quer estudar para fazer o Enem, etc., faça até a 15. E para na 15. Né? Da minha parte, era essa a minha aula.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar.